Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espelho Urbano. E no programa de hoje você vai acompanhar trabalhadores que largaram a rotina profissional em busca da carreira dos sonhos. Saiba o que é necessário para que um crime seja desvendado. O X da questão vai tratar o uso das redes sociais e da internet na educação. E a história de uma mulher que se tornou maestrina pela paixão por música clássica desde a infância. Essas e outras histórias você acompanha a partir de agora no Espelho Urbano. Quem nunca se perguntou como um crime pode ser desvendado? A verdade é que o que é transmitido na televisão vai além do que realmente é necessário para obter essa resposta. Are all of your cases like this? Pretty much. Welcome to the New York Crime Lab. Você já deve ter ouvido falar em séries de TV ou filmes como CSI, Dexter, entre outros, que desvendam os mistérios por trás de crimes. Mas, na verdade, o que se descobre durante uma investigação forense é bem mais do que aparece nas telas. Pensando nisso, pesquisadores dos Institutos de Química, Biologia, Computação e a Faculdade de Engenharia Elétrica se preparam para construir dentro da Unicamp um laboratório multidisciplinar de pesquisa forense que deve descobrir soluções que estão além da nossa visão. Por que nós não juntamos as competências e montamos um esforço conjunto no sentido de desenvolver pesquisas que vão ao encontro desses problemas, que vão buscar resolver esses problemas colocando nas mãos dos peritos soluções que possam ajudá-los. Foi assim que nasceu a ideia do laboratório. Aqui no Laboratório Thomson, no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, professores e estudantes já desenvolvem pesquisas na área forense. Esta é uma prévia do que deve ser feito no Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa Forense no segundo semestre de 2014. Uma das formas de descobrir, por exemplo, qual é a composição de uma droga, como a cocaína em pó, durante uma investigação, é utilizando uma técnica chamada espectrometria de massas, trabalho desenvolvido no Instituto de Química. A principal delas, até que a gente trabalha aqui, é a espectrometria de massas, né? Que é uma técnica que oferece muitas vantagens, como a sensibilidade, especificidade e certeza nos resultados do que nós estamos procurando. Além de dados técnicos, outra ciência pode desmontar o quebra-cabeça que envolve uma ação criminosa. É a psicologia. Para essa especialista, uma breve análise sobre as características do indivíduo preenche lacunas de como e por que o crime ocorreu. Então, as respostas, né, a respeito do que levou essa pessoa através, né, de um conhecimento de como essa pessoa vivia, quem eram as pessoas com quem ele se relacionava, se ele já havia ou não cometido crime, se era uma pessoa violenta. Então, estas características, elas levantadas, vão dar uma ideia de como pensou, de como agiu esse indivíduo, né? Quer dizer, quais foram, de fato, os reais motivos, né, que levaram essa pessoa a cometer um crime. O custo estimado do laboratório é de 30 milhões de reais. Inicialmente, 15 pesquisadores vão fazer parte da equipe. Uma nova descoberta científica pode evitar metástase em pacientes que têm câncer. A pesquisa feita por cientistas da Unicamp já pode ser considerada uma esperança para aqueles que temem a doença, Gabriela. Boa noite. Boa noite, Marcela. A pesquisa, sim, pode ser considerada uma esperança para os pacientes com câncer. Até o momento, ela foi testada apenas em laboratórios, mas depois vai ser testada em ratos, né, de laboratórios, e posteriormente também em seres humanos. Eu estou aqui com a biomédica Karen Barcelos, que vai nos explicar um pouquinho como funciona, de que maneira essa proteína descoberta pode ser eficaz no processo de cura. Karen, como funciona o processo de metástase e de que maneira essa proteína atua? Então, a metástase, na verdade, é um dos grandes vilões, né, do câncer, porque quando a célula do câncer que está localizada num lugar do corpo, ela se solta e migra, né, e espalha para outra região do corpo,
começando um novo tumor em outra região do corpo, né? Essa metástase acontece normalmente por uma adesão mais fraca das células, então elas têm mais facilidade de soltar uma da outra, porque está mais fraca, aderida, e uma capacidade de migrar maior, então ela consegue sair e está migrando, espalhando, indo para outro lugar. A nossa proteína que a gente estudou, a gente conseguiu, primeiramente a gente viu que ela estava envolvida com a regulação da adesão e da migração celular, então a gente teve o palpite de ver ela na metástase. Nós simulamos em laboratório, uma metástase em laboratório, um tipo de metástase que algumas células sofrem, e a gente simulamos essa metástase em laboratório e vimos que retirando a nossa proteína da célula, nós parávamos completamente a metástase. Isso é, retirando a proteína da célula, as células não se soltavam e não se espalhavam. Então a gente descobriu que a nossa proteína está numa via mesmo, ela está numa via de sinalização durante a metástase e ela consegue interromper essa via, fazendo com que não tenha as células se soltarem e não se espalham também. E essa proteína funciona para qualquer tipo de câncer? Na verdade, ela vai funcionar para a grande maioria dos cânceres epiteliais, que são as células sem ser os hematológicos, né, que são células que não se aderem uma na outra, né? Então, para a grande maioria das células epiteliais, os cânceres epiteliais, ela vai servir. Karen, obrigada pela participação. Voltamos aos estúdios. No próximo bloco, o assunto será educação versus tecnologia. A repórter Marina de Sordi vai acompanhar um debate com um professor do ensino médio e outro do ensino superior. Logo após os comerciais. Educação. Você acha que o uso das redes sociais e da internet é viável no aprendizado? Acompanhe agora no X da Questão. O X da Questão de hoje vai falar a respeito de internet e redes sociais e o seu uso na educação, no ensino, dentro das classes de aula. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos aqui com o professor Fabiano Ormanese. Ele é professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e é pesquisador de mídias sociais e educação. Temos também a professora Ana Quitéria. Ela é professora de ensino fundamental e médio do Colégio Crescer de Jundiaí e faz uso de tecnologias na sala de aula. Boa noite. Professor Fabiano, primeiramente, segundo o Ibope Mídia, 91% dos brasileiros que têm acesso à internet têm perfis em redes sociais. É possível utilizar as redes sociais para auxiliar a educação e de que maneira a gente pode fazer isso? Com certeza, acho que partindo desse pressuposto, né, desse dado que você tem 91% dos usuários com redes sociais, a gente há de considerar também que desses usuários uma grande parcela são usuários jovens, adolescentes e jovens e que, portanto, são aqueles que estão em idade escolar e que estão o tempo todo usando as redes sociais. Agora, é óbvio que toda a prática pedagógica, toda a prática docente que envolva as redes sociais precisa vir acompanhada de um planejamento, do porquê que eu estou usando aquilo. Não é simplesmente usar as redes sociais sem que haja um debate, sem que haja, inclusive, um debate sobre o próprio uso das redes sociais. Né? Quer dizer, tem questões como direito autoral, direito de imagem, inclusive crimes de internet que podem ser produzidos, que podem ser realizados via a utilização equivocada e inadequada dessas redes sociais. Então, o professor, ao usar todas essas ferramentas, também precisa estar atento para um debate crítico sobre o próprio uso das redes sociais e não simplesmente para utilizar. Ou seja, é utilizar, mas também saber fazer a análise, a crítica relacionada a essas mídias. Tá certo. A professora Ana Quitéria, o professor Fabiano Ormanese comentou que o uso das redes sociais, da internet, abre um monte de debates éticos, outras questões que precisam ser discutidas com os alunos. No dia a dia, você acha que os alunos têm maturidade para fazer uso de mídias online na sala de aula? Quando se trata de redes sociais, é muito delicado.
embora as redes sociais também auxiliem na conversa, no diálogo, num bate-papo. Quantas vezes eu já conversei com um aluno, né, tirei dúvidas na semana de provas. Então, foi muito importante ter esse acesso à rede social. É lógico que ela é delicada. Agora, a internet, no geral, ela é muito boa, é uma ferramenta que tem que saber ser trabalhada, embora também seja muito boa. Tem tem a contrariedade aí, mas que um lado é bom, o outro é ruim. Né? No dia a dia, ela é muito boa porque eu consigo utilizar dentro da sala de aula a lousa digital, que me favorece várias formas de trabalhar com os alunos, né? Tem a dinâmica da sala de aula, que ela se torna também ali um pouco lúdica, tem um conhecimento também, fazer com que o aluno pesquise e saiba pesquisar, a gente auxilia o aluno. Olha, isso aqui não tá legal, não entra nesse site, esse site não é apropriado. Então ajuda muito. Só que não pode ser exagerado. Tudo que é exagerado é um veneno. Então o aluno tem que saber ponderar. Certo. Vocês acham que existe ainda um certo preconceito dos professores com relação ao uso da internet? Eu fiz recentemente um levantamento envolvendo professores no uso da internet e das mídias sociais digitais de um modo geral. E o que a gente identifica, tem dois perfis que eu chamo de perfis extremos, assim. Ou são aqueles que eu chamo de tecnofóbicos, né? Ou seja, aqueles que têm preconceito e acham que serão substituídos pela internet, serão substituídos pelo computador e tal, e que a internet só tem aspectos negativos, que é uma outra linguagem, que deturpa, enfim. E um outro também, que é o que eu chamo de tecnofílico, aquele que acha que a internet vai resolver todos os problemas e que tudo reside em saber utilizar a tecnologia e não pensar sobre ela. Na verdade, o que a gente busca é tentar formar esse professor no equilíbrio. Não é nem esse preconceito exacerbado, mas entender que isso é uma outra dinâmica, é uma outra linguagem, e nem também, obviamente, achar que ela vai resolver todos os problemas se você não levar um pensamento crítico sobre ela. Certo. Bom, a nossa repórter foi às ruas conversar com estudantes para saber quais as técnicas que eles utilizam para descobrir se um site é ou não confiável na hora de uma pesquisa escolar. O Wikipédia é um site conhecido, você sabe que as informações que tem lá provavelmente vão te servir. Em sites de pesquisas confiáveis, banco de dados, onde eu tenho acesso, por exemplo, a publicações de universidades. A gente está muito acostumado e não passa nem da primeira página do Google, a gente olha ali, o mais importante está em cima. A gente acaba buscando. Eu sempre procuro estar vendo as referências dos professores que passam livros, sites e também com o pessoal, com a turma, né? Que eles sempre divulgam em grupos a melhor maneira de estar estudando e onde estar procurando. Olha, eu procuro sites, por exemplo, eu entro no Google, normalmente acadêmico, né? Ali já sai uma lista de sites que é confiável, que já foi trabalho utilizado. Viu aí as técnicas dos alunos, muitos deles comentaram que eles colocam lá no Google e provavelmente a primeira página do Google é a mais confiável. E uma preocupação nossa é se eles estão pesquisando, estão utilizando informações confiáveis. Professor, que dicas você daria para os alunos e para os professores para saberem se um site é ou não confiável? Eu acho que identificar os próprios mecanismos de busca adequados, né? Nós vimos no VT, por exemplo, o Google Acadêmico, o trabalho com palavras-chave adequados, que eu acho que é uma tarefa do professor também, de preparar esse aluno para saber buscar exatamente e sempre trabalhar no embate das informações, ou seja, nunca confiar na primeira, mas sempre contrapor essa informação a outras. O quadro X da questão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer à professora Ana Quitério, à professora Fabiana Ormanese pela participação e espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada. No próximo bloco você vai ver trabalhadores que largaram suas profissões para seguir a carreira dos sonhos. E ainda a história da maestrina apaixonada por música clássica. Não saia daí!
pensou em abandonar uma carreira consolidada para seguir um sonho? A repórter Bruna Trindade conversou com pessoas que tentaram a chance e foram em busca desse sonho. A equipe já não me motivava, os desafios já não me motivavam, a vida em São Paulo já não me motivava. Eu comecei a querer outras coisas para mim. Eu queria ter uma qualidade de vida e ir para um lugar melhor onde não se perdesse tanto tempo assim. O meu trabalho, na época, ele era... a gente sabia que ia acabar porque eu fazia assessoria política, então eu tinha um prazo para aquilo. Chegou uma hora que eu estava cansada, eu estava fazendo o que eu não gostava. Nascimento de um filho, um problema de saúde ou o ritmo estressante do trabalho. São fatores que para alguns psicólogos estimulam a reflexão, tanto da vida pessoal quanto profissional. É nessa hora que muitas pessoas percebem que mudar é a melhor saída. Eu sou formada em psicologia, eu fiz 2 especializações em recursos humanos, área que eu atuei por 10 anos. Eu já estava no cargo de gestão, já fazia uns 7 anos. Tinha acabado de receber uma promoção, mas nesse momento eu percebi que ela não me motivou nem um pouco. Bom, a revista é uma revista de entretenimento, a gente deu o nome a 3. É uma revista que aborda diversos assuntos: culinária, casa, beleza, moda, planeta, viagem. A gente aprendeu muito nesse período. Está sendo bem bacana uma experiência, está aparecendo muitas coisas novas até que a gente nem esperava, que a gente está aprendendo, então está sendo gratificante. São tantas as possibilidades de profissões, desafios e oportunidades no universo do trabalho que fica difícil imaginar uma carreira que satisfaça a vida toda, como aconteceu com a Luciana. Era um projeto, né? Enquanto eu trabalhei com jornalismo, eu acho que eu fui me preparando para chegar no que eu estou hoje. Então, assim, eu fazia assessoria e eu decidi fazer gastronomia. Na verdade, eu já trabalhava um pouco em casa, conciliava as duas coisas, mas eu fiquei 1 ano trabalhando em casa e aí começou a ficar inviável. E aí você tem que, ou você abre mão do teu sonho, ou você corre atrás. Tipo assim, bota a cara pro mundo. E foi o que eu decidi fazer. O começo não é fácil, mas sempre eu saio daqui muito realizada. É uma sensação muito boa. Geralmente, a escolha de uma profissão acontece muito cedo, e uma decisão imatura pode, no futuro, acabar em arrependimento. Eu fiz economia porque eu sempre achei lindo trabalhar em banco. Aí eu comecei a fazer o curso e vi que não era bem isso. Eu já estava trabalhando numa empresa, mas assim, nunca consegui seguir a carreira de economista. Vai cansando, sabe? Aquele dia a dia, aquele estresse. Você fala, eu quero montar uma empresa, eu quero ser empresária. E sempre gostei muito de moda. Eu falei, então, acho que eu vou seguir o meu sonho, né? Fui, fiz um curso, estou crescendo. A cada dia que passa, você conseguir juntar as coisas. Você ganhar dinheiro e fazer o que você gosta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Eu acho que tem tudo a ver. Conheça um pouco da história de uma paulistana determinada e objetiva. A partir da paixão pela música clássica, surgiu o sonho de se tornar maestrina. Formada em composição pela Universidade de São Paulo, 12 anos de experiência no exterior, especialista, mestre e doutora em regência. O personagem urbano de hoje é com a maestrina da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Cíntia Liretti. Música sempre esteve na minha família, mas assim, é de uma coisa muito amadora. Meu pai era muito apaixonado por instrumentos, colecionava violão de tudo quanto é corda. E aí muitos instrumentos, pandeiro, um monte de coisa assim, mas a música popular mesmo. Na minha família não tinha ninguém que se interessava por música clássica. Eu fui a primeira. O primeiro contato de Cíntia com a música clássica foi através de uma fita cassete do compositor francês Paul Mauriat. Eu não sabia ler música, sempre toquei por ouvido. Estudar música mesmo foi um pouquinho depois. Estudar com notas e tudo, né? Mas eu sempre toquei desde muito cedo. Tocava o que eu ouvia, eu ia tocando. E era assim que a música era boa para mim, né? Após estudar piano, violino e composição na Universidade Livre de Música em São Paulo, Cíntia se graduou em composição na USP. Logo em seguida, foi para a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, estudar regência, onde ficou 9 anos e obteve título de mestre e doutora. Depois disso, eu queria ir para a Europa.
E aí eu arrumei um mestrado na Europa. Estudei, fiz um tempinho na França, estudei na Sorbonne durante um ano. E depois, no outro ano, que era um mestrado franco-alemão, aí eu fui para a Universidade de Saarland, que chama a universidade. Só que quando eu cheguei lá, o professor se encantou comigo, ele gostou muito de mim, né? E ele começou a me dar muita coisa para fazer, ou seja, ele me deu um coro para reger lá. Com a experiência no exterior, Cíntia compara a vivência em cada país. Nos Estados Unidos tem recurso, né? Você pode, inclusive, tem igrejas, por exemplo, você pode trabalhar numa igreja e fazer de dinheiro, né? Digamos assim, com gente que está afim de fazer e com bom retorno financeiro, né? Para o maestro e para o grupo. Mas na Europa a coisa é mais difícil. Pelo menos o que eu vi, né? Bom, na França você tem que trabalhar muito para você conseguir se virar. Na Alemanha tem muito a ver com, assim, você estudou na universidade deles, você fez todos os passos que eles supõem que você tenha tomado. Se você se dispôs a fazer isso, estudar na universidade, trabalhar como Kapellmeister, por exemplo, tocar muito piano em ópera e tal, então você está dentro. Após 12 anos fora do Brasil, Cíntia recebeu a proposta de reger a Orquestra Sinfônica da Unicamp em outubro. Ela não voltou somente pelo emprego, mas por acreditar em seu próprio país. Eu ainda não parei para pensar em quanto tempo eu vou ficar. Assim, eu espero assim que isso aqui me dê tanto prazer que eu consiga realmente pensar numa vida aqui, né? Mas eu não me vejo com raízes em lugar nenhum, porque eu morei em tantos lugares já e, tipo, para mim, tanto faz o lugar que eu tô, né? Só eu ter uma boa oportunidade profissional. E no próximo bloco, não perca o Sala de Cultura. É daqui a pouco. Você acompanha agora uma maneira diferente de ficar em forma e que vem ganhando espaço nas academias. A maioria sabe o que é. Sim. Conhecemos. Conheço. Não. Sim, conheço. Mas nem todo mundo entende para que serve. É uma forma de uma dança sensual. Depende, não sei. Serve para várias coisas, tanto para coisas sensuais quanto para ser um esporte mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, o polidense vai além de uma dança sensual e erótica. Academias especializadas no lado fitness da dança são cada vez mais procuradas. Mulheres modernas que querem definir o corpo, mas não gostam das tradicionais academias de musculação, encontram no Polidense Fitness uma maneira divertida e eficaz para isso. Para cuidar do corpo, por ser uma atividade bem divertida, o perfil das alunas são meninas que não gostam de academia, que é exercício repetitivo, que é uma coisa que não incentiva. O poli ele é muito dinâmico, as aulas são dinâmicas. Trabalha o corpo, mas a gente também trabalha com música, com ritmo, com coordenação motora, né? O polidense já é visto como um esporte. Um levantamento feito em um campeonato brasileiro no ano passado constatou que a diversidade e quantidade de atletas na modalidade está cada vez maior. Foram 72 atletas de 9 estados brasileiros, divididos em 29 academias participantes. Quem olha para ela não imagina a agilidade e força que tem, mas os atletas garantem que a dificuldade na execução dos movimentos vai diminuindo conforme os treinos. Tem uns movimentos que são meio difíceis de pegar e tem uns que saem bem fácil, mas depende muito de pessoa para pessoa, qual é o movimento que acha mais difícil. Varia. Apesar das conquistas, as atletas contam que já tiveram que enfrentar preconceito por parte das próprias famílias. No começo, meu pai não gostou muito, não. Ele ficou meio com aquela visão meio de boate, assim, falou, onde você está indo?
Aí tive que mostrar vídeo, mostrar onde eu estava fazendo, aí ele foi aceitando numa boa. O foco principal das praticantes do polidense é a preocupação com o corpo, mas elas não escondem que unem o útil ao agradável no relacionamento com os maridos. Ele gosta, sim, ele gosta, nunca teve preconceito, sempre me apoiou muito, eu fazia dança do ventre quando ele me conheceu, né? Então ele sempre apoiou muito nesse tipo de coisa. Fique agora com Sala de Cultura com o repórter Maurício Amêndola. Nós ficamos por aqui e até uma próxima edição. Estamos aqui no Sesc Campinas, começando mais uma Sala de Cultura, a parte do Espelho Urbano em que você fica por dentro de dicas culturais de Campinas e região. E para começar, vamos conferir um projeto muito interessante lá de Joaquim Egídio, em que se mistura cinema e culinária. A reportagem é de Virgínia Laborão. Você já imaginou saborear os pratos da culinária árabe como no filme Os Temperos da Vida? Ou então degustar pratos da gastronomia indiana, como fez Julia Roberts em Comer, Rezar e Amar. Neste restaurante no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, a chefe Vivi Moraes teve a ideia de unir cinema e gastronomia em noites agradáveis à luz de projeção, no evento Cinema na Mesa. Na verdade, eu me inspirei num evento que teve em São Paulo uns 2 anos atrás, que foi um evento que aconteceu no Sesc, onde eles convidaram alguns chefes para servir alguns petiscos durante alguns filmes, alguns petiscos baseados no que foi apresentado no cinema. Os pratos elaborados pela chefe na 5ª edição do evento foram baseados no filme francês Vatel. O filme é estrelado por Gérard Depardieu e concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2011. No filme, o chefe de cozinha interpretado pelo ator francês faz o banquete ao rei Luís XIV inspirado em flores, frutas e pescados. A chefe de Campinas se baseou nessa inspiração para criar a entrada, com mangas e flores, e os pratos principais, com frutos do mar flambados e pescada provençal. Todos eles, aliás, levam chantilly. Diz a lenda que se descobriu o chantilly através desse banquete que foi criado, que ele é um fato verídico. E vocês vão assistir no filme, tem uma cena que acaba às claras, porque é uma comida para muitas pessoas, e eles precisam de um ingrediente que tem a característica da clara, para airar, dar volume, e ele manda bater na hora lá o creme e acaba virando um chantilly. E isso acontece no Castelo de Chantilly. A chefe Vivi está começando a montar os pratos. Essa é a entrada, é um carpaccio de manga, né, Vivi? Isso, é um carpaccio de manga. Então a gente vai montar esse carpaccinho de manga aqui cortado em lâminas finas, formando um sol. E esse prato tem influência do sol, das flores? Isso, é a primeira parte da inspiração do filme, que ele traz essa questão das flores, frutas e o sol, os aspectos da natureza. Aqui é o chantilly, a gente vai servir um chantilly de gorgonzola e depois um molhinho de laranja. Aí acabou, pratinho, entradinha prontinha. Os pratos podem ser feitos em casa, mas quem descobriu a atmosfera do restaurante em Joaquim Egídio ficou encantado. Eu tô gostando bastante, porque os meus pais, gostam muito de, experimentar essas comidas diferentes, ainda juntando com o cinema, não tem como ficar ruim. Eu gosto de comer e gosto de ver filme, então... Esse foi o Cinema na Mesa. E por falar nisso, o Festival Sesc de Melhores Filmes é uma das dicas da Sala de Cultura de hoje. Confira essa e outras atrações na nossa agenda cultural. No dia 17 de maio, a cantora Marisa Monte apresenta em Campinas o show da turnê Verdade Uma Ilusão, no ginásio do Coliseu, ao lado do Colégio Liceu Salesiano.
Os ingressos estão à venda no site Ingresso Rápido e os preços variam de R$ 80 a R$ 100. A abertura dos portões é às 19 horas. Até o dia 14 de abril acontece o 39º Festival Sesc de Melhores Filmes, no Cine Topázio do Parque Prado. Você sabe o que pode acontecer comigo, não sabe? A programação conta com filmes como Intocáveis, de François Cluzet, e os brasileiros Caro Coroa, de Hugo Giorgetti, e O Homem que Não Dormia, de Edgar Navarro. O ingresso custa R$ 4. Vamos ver quem é que tem mais poder! Eu ouvi dizer que tu gosta de contar umas histórias. O Teatro Iguatemi apresenta o musical Gonzagão, a Lenda, de 12 a 14 de abril. O espetáculo retrata a história do rei do Baião, Luiz Gonzaga, e tem direção de João Falcão. O ingresso custa R$ 70 e pode ser adquirido no site www.ingresso.com.br. A Sala de Cultura de hoje foi gravada aqui no Galpão Multiuso do Sesc Campinas, que está recebendo a exposição Energia. A exposição aborda a história do desenvolvimento energético, mostrando a importância do consumo responsável e a valorização do meio ambiente. Por hoje é isso. A Sala de Cultura fica por aqui e até o próximo Espelho Urbano.